Nós vamos falar agora sobre o caso que nós estamos acompanhando desde a semana passada. Na segunda-feira da semana passada, a primeira-dama do município de Lagoa do Sítio, a Gercineide Monteiro, foi encontrada morta e a polícia depois chegou à conclusão que ela havia sido assassinada. Os principais suspeitos são o prefeito de Lagoa do Sítio, José de Arimateia Rabelo, conhecido como Zé Simão, e a empregada doméstica da casa, empregada há 5 anos da casa, a Noêmia Silva. Os dois estão presos aqui em Teresina, foram trazidos para cá e nós estamos recebendo aqui o advogado Renato Sátiro, que é advogado da Noêmia, que está lá na penitenciária feminina aqui em Teresina. Boa tarde, doutor Renato. Boa tarde, Nádia. Boa tarde a todos. Havia uma expectativa de que a Noêmia pudesse prestar um segundo depoimento. O senhor, inclusive, falou aqui à TV Cidade Verde, ainda esta semana, na segunda-feira, sobre essa expectativa de um novo depoimento, dizendo, o senhor alegava naquele momento, que sua cliente havia sido ouvida na presença de 3 delegados, sem a presença de um advogado, que ela estava num clima de forte emoção e que, portanto, ela precisava rever algumas afirmações que teria dado nesse depoimento. Esse depoimento chegou a acontecer? Olha, Nádia, na realidade, tudo ficou combinado que, desde a sexta-feira, ficou combinado que seria feita a reinquirição, desta feita com o nosso acompanhamento, com a nossa assistência, para que a ela, a Noêmia, fossem dadas todas as garantias dadas ao prefeito. Tudo isso previsto em lei. Infelizmente, nós chegamos na delegacia geral no horário bem antes do horário combinado, havíamos combinado 10 horas. Eu já cheguei às 8 horas e foi chamado o delegado Carlos André também na delegacia geral. E, para nossa surpresa, ela não foi conduzida, o delegado demonstrou irritação com o fato. Nós esperamos até quase 13 horas e aí não houve a condução até lá. Nós que tivemos que nos deslocar até o presídio feminino. Ao começarmos a fazer o delegado, eu fui orientar a minha cliente, que é de praxe, o que justamente faltou a ela, por ocasião do interrogatório lá em Valença. E aí, o que aconteceu? O delegado se negou, o doutor Carlos André se negou a fazer a reinquirição. Para nossa surpresa, nós tentamos ponderar, mostrar para ele que não deveria ocorrer aquilo, nós tínhamos o direito, ela tem o direito de ser reinquirida pelo fato de alguns pontos precisarem ser refeitos, ela precisa rever tudo que foi dito, porque as condições em que ela apresentava, tendo em vista as circunstâncias lá da delegacia, ela não tem segurança nenhuma do que falou. Não de tudo, de algumas coisas. Mas ela falou. O que ela quer modificar no depoimento? Primeiro, Nádia, a questão do relacionamento, que é uma coisa assim que ela não assume, ela não disse quando ela foi ouvida, quando ela foi interrogada lá em Valença. O prefeito já havia sido interrogado, quer dizer, as perguntas foram assim, direcionadas, ela estava sem nenhuma condição emocional de responder a qualquer pergunta. Eram 4 delegados, mas ela chegou nesse momento a confirmar o relacionamento com o prefeito? Não, pois é, então, lá no depoimento, ela não recorda de ter falado, porque as perguntas eram muito, segundo ela, muito direcionadas, a pressão era tamanha. Palavras dela, é ela que afirma que a pressão psicológica era intensa. Não tinha condição nenhuma de assumir posteriormente o que dissera, tendo em vista que a pressão psicológica era uma coisa assim insuportável por 4 delegados, 2 daqui de Teresina, 2 de lá da região e alguns policiais ao mesmo tempo no mesmo recinto. E ela nega o envolvimento direto no assassinato que ela já conversou com o senhor? Tudo que ela não teve a oportunidade de falar ontem, ela tem conversado comigo. Daí nós achávamos que em não sendo concedida a oportunidade de reinquiri-la, aí vai, assim, eu acredito que perde muito com isso o inquérito policial, porque a autoridade policial vai precisar fazer a classificação da infração prevista no artigo 4º do Código de Processo Penal e, sem adequar a conduta dela em relação ao fato criminoso, para poder você chegar ao tipo penal que já tendencia no inquérito policial e já foi divulgado, de homicídio qualificado,
Quer dizer, qual é o tipo penal dela? Qual foi o crime que ela cometeu? E aí, alguns pontos, como a arma, como esse relacionamento que ela nega veementemente, quer dizer, como é que a autoridade policial vai conseguir adequar a conduta dela, a conduta concreta dela? Doutor Renato, Pois não. por que existe contradição, segundo a polícia, no depoimento da Noemi, como existe também no depoimento do prefeito, segundo a própria polícia, o delegado Carlos André, que comanda o inquérito, que aliás deve ser concluído amanhã já. Ela disse que chegou na casa por volta das 6 horas da manhã, depois ela disse que chegou às 5 horas da manhã. Né? E aí o corpo da Noemi, segundo a perícia, a morte havia sido registrada por volta de 1 hora da manhã. E ela chegou e poderia ter visto a dona da casa ainda com vida. Bom, o horário em que a dona Noêmia chegou no local onde trabalha, que isso aí é rotina de 5 anos, com mais de 14 horas por dia. Isso aí é ponto pacífico, não há o que questionar, porque o próprio acusado, o outro acusado, ele revela que ela chegou aproximadamente 5h40 da manhã. Lá ela encontrou o prefeito. Agora, a autoridade policial perguntou para ela por que ela não foi no quarto, como é que ela não descobriu, como é que ela não foi adiante, por que ela escondeu a arma, ela guardou a arma. Ora, é fácil isso, e a preocupação nossa da defesa de Dona Noêmia é com a classificação da infração. Por quê? É fácil ir lá no artigo 22 da Lei Administrativa Penal e você vai ver. O artigo 22 é muito claro. Se está sob ordem, se alguém comete um delito sob ordem de superior, a imputação do crime segue diretamente, única e exclusivamente para quem deu a ordem. Ela recebeu uma ordem como recebeu sempre durante... Ela não sabia que se tratava de uma arma? Não, ela nunca tinha visto uma arma. A arma estava enrolada numa flanela amarela. Ela recebeu isso que precisava ser dito na reinquirição. Recebeu um objeto que desse um jeito de guardar bem guardado. Empregado não questiona o que tem que fazer, ele recebe a determinação e cumpre. Assim foi durante 5 anos. E em relação ao prefeito, ele falou algumas coisas em relação a ela, que existia uma cumplicidade. E o senhor acredita que ela deve ter falado nesse primeiro depoimento, confirmado algumas coisas porque estava nervosa? Olha, não só nervosa, ela estava numa situação de extrema instabilidade emocional, não é? Que é uma coisa inerente à condição feminina. Além da pressão de você estar sendo interrogada por várias pessoas ao mesmo tempo, perguntas assim simultâneas, altas horas da noite. Nenhum parente da dona Noêmia teve autorização para adentrar as instalações da delegacia e falar com ela, nenhum parente. Enquanto parentes do outro acusado constantemente entravam e saíam. Então, eu acho que há assim, uma discrepância muito grande, uma desproporcionalidade muito grande na questão de como a dona Noêmia foi ouvida. Daí a importância de ter que ser feita a reinquirição, conforme ficou combinado desde a semana passada. A própria autoridade policial, o doutor Luiz Queico, lá em Valença, confirmou tudo com o doutor Carlos André, que seria ontem. Okay. Fizemos a nossa parte. Viemos de Valença para cá e, infelizmente, não aconteceu. O inquérito, como eu falei, deve ser concluído amanhã pelo delegado Carlos André, que comanda essa investigação. Eu queria aqui agradecer a participação do advogado Renato Sátiro, que é advogado da Noêmia Silva, que está presa na penitenciária feminina e que trabalhava na casa da primeira-dama lá do município de Lagoa do Sítio, da Gersineide Monteiro, que foi assassinada aos 35 anos na segunda-feira da semana passada. Muito obrigada. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde.